Minha diretoria, saiu mais um grande relatório dos investimentos, gastos e prejuízos e lucros dos clubes brasileiros em 2022. Então tá no Globoesporte.com lá com detalhes se você quiser olhar os gráficos, etc. Tem alguns gráficos que são mais técnicos que eu não vou entrar muito, né? De capacidade de investimento, percentual, etc. Porque isso aí você precisa estar olhando, eu acredito. Pelo menos eu preciso estar olhando o gráfico para poder entender isso melhor. Então não adianta eu falar no vídeo aqui que vai ficar muito vago. Eu vou me limitar às coisas um pouco mais objetivas e superficiais para que vocês entendam. As maiores dívidas dos clubes brasileiros em 2022. O Atlético Mineiro tem a maior dívida com 1,5 bilhão de reais. Aumentou em 14% a dívida em relação a 2021. A situação do Atlético é uma situação muito clara de SAF. Uma situação que muito provavelmente essa dívida vai ser quitada numa forma de repasse de percentual do clube e outra boa parte através da compra de alguém que vai comprar o Atlético Mineiro. Isso não tem, apesar de que isso também inclui as novidades que fazem do Galo hoje um time mais caro para ser vendido. O Atlético fez um puta de um CT absurdo, fez um estádio absurdo também, que vai ser lançado agora, né, e com um grande elenco e resultado. Então, isso também, se o Atlético tivesse devendo 1,5 bilhões com um time de 10 anos atrás, sem o estádio, sem o CT, realmente a situação seria caótica. Diante disso aqui, dá para imaginar que o Galo também subiu a oferta para receber na hora da venda. Mas isso aqui é um indicativo muito claro de que o Atlético Mineiro deve ser vendido muito em breve, porque dificilmente essa conta aqui vai ser paga. O Corinthians também atingiu 1 bilhão de dívidas. E é outro que não está sendo tão especulado aí num primeiro momento para virar uma SAF a curto prazo, mas que também a solução não parece ser muito distante disso. Tem um porém, tá? O Corinthians fatura muito alto. Tá? Então o Corinthians, por exemplo, no ano passado, que o Corinthians teve um ano normal, o Corinthians faturou 737 milhões de reais. Então, diferente do Atlético Mineiro, que faturou 422 num ano onde ele era favorito a várias coisas, etc, etc. Então, você tem aqui uma discrepância também ruim para o Atlético Mineiro. Cruzeiro, 800 milhões em dívida. O Cruzeiro subiu, o Cruzeiro fez um faturamento de 150 milhões apenas no ano de 2022. Ele caiu, inclusive, 7% em relação a 2021. É um faturamento absolutamente ridículo para um clube do tamanho do Cruzeiro, que ele estava jogando a Série B, evidentemente, tem o direito de televisão, etc, etc. Mas, né, não é possível o Cruzeiro faturar 150 milhões. O Cruzeiro tem que faturar muito mais do que isso. A partir do momento que o Flamengo fatura 1,1 bilhão, que o Palmeiras fatura 800 milhões, que o Corinthians fatura 737, o São Paulo, num ano que também não fez nada demais, fatura 650, o Cruzeiro não pode faturar 150. Né? Tem que faturar, acho que todos os 12 grandes do Brasil tem que faturar pelo menos 400 milhões para ter ali alguma condição de equilíbrio. Voltando às dívidas, Botafogo 614, preocupante. Rica, mas é metade da dívida do Galo. Só que o Botafogo é um clube de receita abaixo de América Mineiro, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Atlético Paranaense, Red Bull. O Botafogo é um clube de 140 milhões de receita. E é um clube que jogou a Série A. Isso é muito preocupante. Isso aqui é um resultado que é extremamente preocupante para o torcedor do Botafogo. É a queda brutal no número de torcedores, estatisticamente, ano após ano. Cada pesquisa que sai, o número de torcedores do Botafogo de faixa etária menor, ele diminui, o que significa que com o passar dos anos, evidentemente, a curva óbvia, né, isso é matemática, ela é para baixo. Então o Botafogo perde importância dentro do seu número de torcedores e, portanto, perde dinheiro e já tem uma condição financeira que é disparado a pior dos 12 clubes grandes do Brasil. De receita, já é disparado a pior. Agora tem um dono, ok, então ele tem um investidor, talvez faça essa situação se reverter. Então, se alguém tem dúvida do porquê que o Botafogo precisava ser vendido, aqui está a explicação. O Botafogo precisa de um investidor para transformar o Botafogo num processo semelhante a desses clubes europeus em que o dono aparece, compra alguns jogadores e esse time se torna relevante mesmo sem ter torcida, né? Mesmo que a sua torcida não seja gigantesca. O Botafogo ele tem uma torcida gigantesca, mas para a base Brasil, essa torcida é grande, mas comparado aos outros 11 grandes, não é tão grande assim. Então, o Botafogo não pode contar com o mesmo trunfo do Flamengo para ganhar dinheiro, que eu tenho 30 milhões de torcedores. Ele tem que contar com outros trunfos. Quais são? Investimentos, grandes jogadores, mídia internacional, etc, etc, que é o que a gente imagina que o Testor vai acabar fazendo com o Botafogo. Fluminense, 600 milhões de dívida.
A Internacional 600, o Atlético Paranaense 600, esse aqui é surreal. O Bragantino tem uma dívida de 526 milhões. Aumentou em 60% a dívida do Bragantino de 21 para 22. Eu pergunto a vocês, o exemplo, caralho, que o Bragantino isso, que o Bragantino aquilo, que o Red Bull. E aí, meu pai, como é que é? Sabe por que isso aqui não é contestado? Porque ninguém se importa com quanto o Bragantino ganha e quanto o Bragantino gasta. Essa que é a real. Né? Se o Bragantino fosse um time médio para grande em relação ao número de torcedores e relevância, etc., nós estaremos discutindo isso. Né? É um absurdo um clube empresa desse tamanho, mas que faturou 350 milhões. Com venda de jogador, etc., mas faturou 350 milhões. Então, o Bragantino consegue faturar 350 e o Botafogo 142. Isso aqui está muito errado. Isso aqui tem alguma coisa muito errada, ou na gestão do Botafogo, evidentemente, e também nas vendas de jogadores. Só que o Bragantino é um clube empresa, e esse clube empresa ele é feito para quê? Ele é feito para você formar jogador e vender. Então a receita do Bragantino está na venda de jogador. O que não dá é para você fazer uma dívida de 500 milhões. Se você está ali para ganhar dinheiro, está vendendo jogador, faturando mais alto do que você faturava, mas está devendo, está aumentando sua dívida, alguma coisa aqui está esquisita. Essa dívida é muito alta para o Bragantino. Santos 482, Palmeiras 462, Grêmio 330, Flamengo 327. Bom, já foram os grandes todos aqui. E aí nós vamos para as receitas. E aqui, meu amigo, é que a gente tem aonde que a merda tá feita. E por que essa porra dessa liga não vai sair? Por que essa confusão toda é do tamanho que é e é tão difícil de resolver? O Flamengo faturou 1,1 bilhão de reais na temporada, o que eu acho maravilhoso. Tem gente que acha errado, né? Aqui o Flamengo não pode faturar tudo isso. Não, na verdade, os outros que não podem faturar tão pouco, gente. Não tem nada a ver. Esse é o ponto zero da questão. O Flamengo não pode faturar 1 bilhão. Não, o Flamengo tem que faturar 2. Ué, mas aí como é que vai dividir? Não, tem que dividir, tem que multiplicar. Essa é a cagada. Eles estão pegando um bolo desse tamanho aqui e discutindo, mas o Flamengo tem a maior fatia desse bolinho. Tem. Não, vamos dividir melhor o bolinho. Não, seus imbecis, se juntem e aumentem todo o bolo. Pega o bolo, deixa o bolo gigante, a fatia de todo mundo aumenta. Mas eles não têm essa capacidade, nem essa boa vontade, porque afinal de contas, dirigentes de clube, tirando a SAF, são torcedores de terno e gravata, com o ego inflado, querendo muita atenção e muita visibilidade pessoal. Então, a gente sabe como é que isso funciona, infelizmente, na maioria dos casos. Palmeiras, receita de 800 milhões de reais, Corinthians 737, São Paulo 661, Galo 422, Internacional 415, belo número do Inter, hein? Bragantino 353, Fluminense 330, Santos 329, Atlético Paranaense 326, Grêmio 300, 299, Fortaleza 250, aí vem o Vasco com 153, o Curitiba antes com 164, o Cruzeiro 150 e o Botafogo 142. Só que tem um porém nisso aqui, o Botafogo estava jogando na Série A, os outros daqui estão jogando na Série B. Então esse número do Botafogo aqui é catastrófico. Tá? Isso é catastrófico. Significa que o Botafogo, na Série A, já com vários reforços, né? com SAF, etc, com alguma visibilidade maior pelo processo todo da SAF, é um clube que fatura praticamente quase 10, 12, 13% do que fatura o Flamengo. Aí não tem jogo. Aí realmente não tem condição. Então, algumas coisas aqui precisam chegar numa equalização final, que eu não quero que o Flamengo ganhe menos, não é isso. Mas é preciso dividir, é preciso que os clubes que ganham mais entendam que quanto mais fácil para eles for o campeonato, mais limitado fica o dinheiro que eles vão ganhar. Por que isso não é interessante? Porque, como eu disse, o dirigente do clube ele não é dono do clube. Se der lucro, não vai para ele. Se der prejuízo, não é ele que paga. Então não importa, quando você tem um dono, o que vai acontecer? O John Testor, o Ronaldo, a 777 vão sentar e falar assim, vem cá, mas não é melhor para mim, vamos supor que o Vasco ganhe 700 milhões e o Cruzeiro ganhe 200. Você vai ver se um dia a 777 não pode chegar pro Vasco e falar assim, pro Cruzeiro falar assim, não, mas é melhor que o Cruzeiro ganhe 450. Eu falei assim, mas tá maluco, a gente vai ganhar, sei lá, 100 a menos. Então, mas é que o campeonato tá ruim. Essa é a sacada. E é por isso que o Bayern de Munique salvou o Borussia da falência. Por quê? Porque são pessoas que estão pensando a longo prazo, com lucro, com prejuízo, etc. Que é uma coisa que explicar para brasileiro, ainda mais para torcedor, é quase nenhuma chance de alguém compreender isso que a gente está falando. Mas essa é a lógica. E essa é a lógica de uma estatal. Essa é a lógica do porquê que as coisas públicas não funcionam, do porquê que as coisas que não têm um dono e claramente um objetivo financeiro no final, por que elas não funcionam. Porque entra corrupção,
entra amigo do amigo, não há comprometimento, ninguém paga a conta se der merda. Né? Então as pessoas, os indivíduos que comandam não são responsáveis exatamente por isso, e muito menos estão preocupados com daqui 20 anos, quando fatalmente o rival dele, né, o grupo rival dele vai estar no poder. Ele não tem essa preocupação. Então a minha preocupação é hoje, e para hoje eu faço empréstimo e que se foda. E é assim que os clubes de futebol são geridos no Brasil. Essa diferença gigante, e o que eu vou afirmar aqui é algo que o flamenguista talvez não vai entender, mas é muito ruim pro Flamengo que ele ganhe 110 e o Botafogo 150. É muito ruim pro Flamengo que ele ganhe o dobro, o triplo de alguns grandes clubes do Brasil. O Flamengo não vai entender isso enquanto ele estiver ganhando. Mas no dia em que ele perceber que essa fatia do bolo acabou e não tem mais pra onde crescer, talvez seja o momento em que alguém vai chegar e falar: Flamengo, você podia estar ganhando 3 bilhões e o futebol brasileiro podia estar sendo transmitido no mundo inteiro. O SAF, o caralho, o futebol brasileiro podia estar em outro nível. Mas não é culpa do Flamengo, é culpa de todo mundo que não consegue entender esse processo de que o futebol vai crescer como um todo no Brasil. Não tem como crescer 2 times no Brasil e jogarem a Champions League. Não vai rolar. Então, a única possibilidade que você tem é crescer como liga. E, infelizmente, a nossa possibilidade disso acontecer passa pela venda dos clubes e, portanto, nós ainda somos reféns a diretorias e presidentes e clubes que têm torcedores de terno e gravata, competentes ou não, mas todos eles pensando, obviamente, a curto prazo, que é a única coisa que lhes interessa. Então, esse é o cenário. Acho tenebroso, tá? Acho tenebroso, acho perigoso. Acho que o Flamengo tem muito mérito no que ele fez e os outros têm muito demérito no que eles fizeram. O Flamengo está fazendo aqui o que 99% dos outros clubes fariam. Foda-se de vocês, estou preocupado com o meu. O problema é que os outros têm a capacidade de inverter esse jogo numa negociação e não fazem uso. Porque os outros, unidos, conseguem mudar esse cenário. Só que os outros não conseguem se unir. Então agora nós temos já 3 SAFs que saíram do jogo ali e foram fazer o negócio sozinhos. Isso é excelente. Porque são 3 caras que pensam o futebol pra frente. Vão pensar o futebol para daqui 10 anos, 20 anos. E não os caras que vão pensar até o final do mandato. Então, essas divisões tendem a acontecer nos próximos anos, né? Flamengo, Palmeiras, quem tá ganhando muito para um lado, quem tá ganhando pouco pro outro, quem for SAF pro outro, e a gente vai ter problemas. Por isso que a Liga já não só não é real, como a possibilidade é gigantesca do Campeonato Brasileiro continuar sendo organizado pela CBF normalmente e as ligas representarem apenas grupos de venda de direito de transmissão. Nada mais. Tá? Então, a Liga do Brasil, os clubes organizando uma liga, tal, não sei o que, esquece, não vai rolar. O que vai rolar é assim, tem o grupo da Libra que negocia as transmissões com tal divisão. Tem outro grupo que negocia as transmissões com tal divisão. Que é a nossa ideia original de liga já foi pro caralho. A possibilidade é muito pequena por causa desse tipo de coisa e esse cenário ridículo que nós temos no futebol brasileiro onde ninguém enxerga um palmo na frente do nariz.